Isso, tudo bem? O vídeo de hoje então é sobre sistemas agrícolas, vou falar sobre os principais sistemas agrícolas e como eles se desenvolvem. Vou começar falando de um sistema agrícola que é muito comum em regiões ali da Ásia, especialmente China e Japão, que é o sistema que a gente chama aí de sistema de jardinagem. Por que tem esse nome, sistema de jardinagem? Porque basicamente nesse sistema de produção agrícola as atividades muitas vezes são feitas com a mão, então é como se fosse a manutenção de um jardim, dá para a gente associar com isso, tá? A gente pode dizer que no sistema de jardinagem a gente tem uma área de produção que são canteiros ou jardins, onde você tem pouca terra, e nessas áreas você desenvolve atividades como, por exemplo, a horticultura e a própria floricultura, tá? Você obtém alta produtividade, você consegue ter seleção de sementes e você também pode ter a utilização de fertilizantes, tá? O sistema de jardinagem ele pode ser muito também confundido com o sistema de terraceamento, que você encontra na Ásia, que é aquele tipo de área onde você tem degraus, já que a Ásia você tem um terreno muito montanhoso, então você não tem áreas planas para produzir. Então o que a população fez? Ela achou um jeito de otimizar e desenvolver uma produção mesmo em áreas inclinadas, então constroem-se aqueles degraus que a gente vê lá no sistema. Esse sistema de jardinagem também dá para a gente dizer que é muito comum a risicultura, que é o plantio do arroz irrigado, como se fosse um sistema hidropônico. Então eles aproveitam as monções, que é um período de chuvas que ocorre ali na Ásia, alaga os territórios ou até mesmo as margens dos rios, os territórios ficam alagados e eles produzem ali o arroz. Tá? Saindo do sistema de jardinagem, a gente vai falar do sistema de rotação de culturas. Tá? Você vai pegar então no sistema rotativo, a divisão em duas ou mais partes. Você tem uma área, você vai dividir em espaços. Cada espaço desse vai ter, por exemplo, ali uma cultura diferente, ou você vai deixar como um período de descanso. Você planta em dois, um fica descansando o solo ali para poder se recuperar. Tá? Em um ano você planta soja em um terreno, você planta milho no outro e o outro território fica livre. Tá? No ano seguinte você faz uma rotação, você troca as culturas. E por que você vai trocar esses terrenos, muitas vezes? Porque muitas das pragas que pegam ali na soja não pegam no milho. Então você faz uma troca de plantio, um ano sim, um ano não, por exemplo, em uma determinada cultura, justamente para evitar gastos aí muitas vezes com defensivos agrícolas que poderiam aí estar controlando certas doenças. Então a rotação de cultura ela serve também para um controle sanitário e evitar aí a proliferação de doenças. Tá? Então a cultura basicamente ela vai ocupar um espaço por ano, É um sistema de uso aí muito racional e é muito comum, na Europa Ocidental. A gente viu que a jardinagem é muito comum na Ásia, o sistema de rotação é muito comum aí na Europa. Então você faz uma rotação, um ano sim, um ano não, um ano determinada cultura, um ano uma outra cultura. Então você faz uma rotatividade nesse sistema de produção, visando aí um controle do desgaste do próprio solo e até mesmo uma espécie de um levantamento sanitário ali para evitar doenças que podem afetar aí culturas diferentes. Tá? Saindo do sistema de rotação de cultura, vamos nos falar aí de um sistema chamado plantation. Esse sistema é muito comum aqui no Brasil, até porque ele é baseado no que a gente chama de monocultura, que é o plantio de uma única cultura, por exemplo, ou só soja, ou só milho, ou cana-de-açúcar. Esse sistema ele vem lá do período colonial, quando os portugueses se instalam aqui no nosso território, então eles implantam o sistema de plantation. Começa aí com as monoculturas de cana-de-açúcar e depois com as monoculturas aí de café, por exemplo. Tá? As plantations geralmente elas ocupam áreas de clima tropical e, é claro, vão utilizar culturas que se adequam ao clima tropical também. Tá? Geralmente as plantations elas são voltadas para exportação. Tá? No sistema de jardinagem, geralmente você tem ali um sistema de agricultura familiar ou até mesmo colaborativa. Tá? O sistema de rotação a gente sabe que é Europa, então a gente sabe que o bloco econômico, União Europeia, então há também uma colaboração entre as propriedades, mas também visa a exportação. Tá? O sistema de plantation, geralmente é voltado para a exportação. Tá? É um resquício da colonização, principalmente aqui da América, e é muito comum aí em países subdesenvolvidos e pouco mecanizados, já que você tem uma única cultura ali
como característica base voltada para a exportação. Nós temos um outro sistema agrícola que é o de agricultura mecanizada ou agricultura de precisão. Essa agricultura ela utiliza alta tecnologia, tá? E essa alta tecnologia ela é baseada no quê? É o uso de equipamentos e máquinas agrícolas, tá? Aí entra lá colheitadeiras modernas, plantadeiras, né? Você tem um sistema de controle de qualidade do próprio solo, você utiliza aí drones, utiliza satélites, GPS, né? Defensivos agrícolas, biotecnologia. Essa agricultura de precisão ela visa um controle da produção e geralmente é voltada para grande produtividade. Você utiliza mais equipamentos modernos e uma reduzida mão de obra, tá? Lembra, tem um vídeo aqui no canal que eu vou colocar, não sei se durante esse vídeo aqui eu já vou ter colocado ou depois, vai ter ali a diferença entre sistemas intensivo e extensivo de produção, né? Nesse sistema aqui de agricultura de precisão, é semelhante ao sistema intensivo, onde você compensa muitas vezes falta de área com alta tecnologia. Isso é muito comum em países como a Alemanha, por exemplo. É um sistema de alta precisão, né? Hoje a gente, inclusive, se fala aí numa agricultura 4.0, né, que se utiliza desses equipamentos de alta precisão para a obtenção de grandes produções, né? Geralmente essa agricultura de precisão, ela exige, né, do produtor um grande investimento, né? E como você investe em máquinas e equipamentos, um processo aí decorrente disso é o êxodo rural, né? A saída das pessoas do campo em direção às cidades. E isso se dá principalmente pelo fato de que as máquinas estão substituindo as pessoas, tá? O último sistema agrícola que eu vou falar para vocês é o sistema de roça tropical ou agricultura itinerante, tá? Geralmente esse sistema aqui ele é pautado na mão de obra familiar, né? Usa técnicas rudimentares, como por exemplo as queimadas, né? Muito comuns nessa época do ano. Nesse período desse vídeo a gente está passando por uma crise aí na região norte do Brasil, que são as queimadas ali, que inclusive foram em direção à floresta amazônica. As queimadas são muito comuns para determinados povos, né, que não tem como preparar o solo, então você simplesmente vai lá, queima toda a vegetação, a cinza que fica ali sobre o solo serve como adubo, né, e aí você acaba plantando, né, então esse é um sistema aí mais rudimentar, tá? O que a gente tem nesse sistema? É negativo para o solo porque você queima esse solo, então toda a vida biológica você acaba eliminando ali, então isso causa uma perda precoce da terra. Geralmente você tem em contrapartida nessas queimadas o desmatamento, né? E é claro, se você tem queimada, você tem fumaça, muito CO2 jogado na atmosfera, então polui aí o meio ambiente. Não é algo tão bom assim, mas é comum em países subdesenvolvidos, né? Você vê isso em alguns territórios da África, região norte do Brasil, né? E alguns locais até mesmo da Ásia você acaba encontrando esse sistema de agricultura itinerante, mais característica aí de falta de capital e tecnologia também, ok? Então a gente falou sistema de jardinagem, sistema rotativo, sistema de plantation, agricultura mecanizada ou de precisão e fechamos aí com agricultura itinerante, né, ou de roça tropical. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, né? Eu posso estar esclarecendo aí para vocês, ok? Se não está inscrito, se inscreva e dá um like aí para nós.